seguido aquele caso clínico que nós mostramos, né, de um paciente com umas varizes tronculares mais dilatadas na perna, que não tinha nenhum tipo de sintoma, não tinha preocupação estética. Nós realizamos um exame de ecodoppler e a gente sempre faz um chamado cartograma, como se fosse um desenho, né, um rabisco, um mapa, para nos ajudar a entender a causa, o motivo de aparecimento daquelas varizes tronculares, né? E nesse caso específico, a gente viu que a safena magna, ou safena interna, né, ela tem um refluxo desde a junção safeno-femoral, desde onde ela mergulha na veia femoral. O que é esse refluxo de safena? Então, as veias elas estão levando sangue de volta para o coração. E dentro das veias, né, elas têm válvulas para evitar que esse sangue reflua, que ele desça quando a gente fica em pé ou sentado. Quando essa veia se dilata, quando ela fica doente, essas válvulas não conseguem mais se fechar por completo. Então, o sangue, além de estar subindo, ele também reflui para baixo. E aí esse refluxo, ele transmite uma pressão para as colaterais e essas colaterais vão se dilatando e é que dá origem a essas varizes. Então, aquela ideia que o paciente tem de que está entupida a circulação, não, né? Não está entupido. Está passando sangue, só que além de estar subindo, está refluindo para baixo. Quando existe um entupimento, a gente chama isso de uma trombose, quando forma um coágulo dentro dessa veia. Às vezes, quando forma um coágulo nessa veia, a gente trata esse paciente com anticoagulante, né, até a gente consegue, às vezes, reabsorver esse coágulo, e aí esse coágulo ele pode provocar uma cicatriz, uma fibrose dentro da veia, e aí essa válvula ela vai ficar grudada na parede, que também pode dar origem a esses refluxos e também ao aparecimento de varizes. Mas, na maior parte das vezes dos nossos pacientes, eles têm varizes primárias, que são aquelas que não têm uma trombose, uma causa pré-definida. Acontece muito mais por uma doença da própria parede da veia. As secundárias, como no caso de uma trombose prévia, são em situações mais raras, né? É menos comum aparecer. Então, esse nosso paciente tem umas varizes primárias, que a indicação, então, é de um tratamento cirúrgico, né, de preferência, com uma abordagem minimamente invasiva, usando um endolaser, né? O que é um endolaser? A gente faz uma punção aqui nessa veia, guiada por um ultrassom, por um ecodoppler, e a gente aí passa uma fibra por dentro dessa veia, olhando, acompanhando com o ultrassom, e aí a gente vai queimar, vai fazer uma ablação, vai ocluir essa veia, né, para não ter mais esse refluxo nessa veia safena. E aí a pergunta é muito comum: tá, doutor, mas se eu fechar essa veia, né, como é que vai voltar o sangue para o coração? Também já falei isso em outros vídeos, né? Vou tentar mostrar aqui, né? A gente também faz, sempre que faz esse mapeamento, eu também estudo o sistema venoso profundo desse meu paciente. Então, 90% do retorno venoso acontece por essas veias profundas, veia poplítea, veia femoral. Então, se essas veias estão normais, azulzinha como está aqui, isso está dizendo que o sangue consegue voltar tranquilamente para essas veias profundas, mesmo retirando, né, ou secando aquela veia safena.